Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Bem-vindo ao primeiro episódio de uma nova produção que estamos montando aqui, alguns dos membros do FENADO Sala de Projeção. É um podcast novo, também voltado para cinema, né? Acervo Fantástico. E os membros que sobreviveram ao falecimento do Sala são o Igor e o Diego. Por favor, deem saudações para os nossos ouvintes. Diego, por favor, você primeiro. Olá, pessoal. É um prazer estar com esse podcast. Estava com muita saudade de falar com vocês, de falar com o Filipão, com o Igor sobre cinema. Esse podcast, estou muito empolgado porque ele vai ser mais tranquilo, mais leve. A gente vai falar mais de cinema de gênero. A gente não vai se prender tanto a interpretações psicanalíticas ou altamente filosóficas, né? Vamos falar para quem é muito fã de cinema, para quem gosta de ver vários filmes de terror, de suspense, de fantasia, de mistério. Então a gente vai se divertir muito e espero que vocês se divirtam também. E o grande Igor. E aí, senhores, é sempre um prazer estar com vocês aqui e ansioso agora para as nossas novas conversas, né, que a gente vai continuar tendo, ainda bem. E é isso, faço das palavras do Diego as minhas palavras e vamos nessa. Só para dar uma clarificação assim, para os ouvintes, né, o que a gente quer dizer com, né, cinema de gênero, né, para quem não tá muito ligado, né, geralmente é considerado tudo que não é drama, é tipo um gênero, né, então ação, terror, até comédia, né, mas assim, nosso foco, a gente tá pensando aqui é mais tipo ação, fantasia, terror, mistério, é por aí, né, volta e meia a gente pode falar de algum drama e tal, mas não vai ser assim o nosso grande foco, né, tanto é que o nome do programa é Acervo Fantástico, né, a gente curte algum elemento além do corriqueiro, né, algo fantástico, não obrigatoriamente, mas é o que nos atrai. Vai aproveitar que a gente está gravando aqui no final de maio, no dia 26, que por coincidência é o Dia Internacional do Drácula, né, para marcar o aniversário da publicação do clássico do Bram Stoker, e vamos falar de um grande filme, né, que é o próprio Bram Stoker's Drácula, de Coppola, lançado em 92, estrelado pela Winona Ryder, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, alto elenco, né, que está fazendo 31 anos agora esse ano, é de 92 exatamente. Vai ser o nosso primeiro episódio. Impressões assim iniciais de Drácula em geral, não necessariamente do filme, né? Por exemplo, Diego, você chegou a ler o livro mesmo do Bram Stoker? Eu cheguei a ler o livro, eu li o livro tarde, né? Já era um pouco mais velho, mais de 30 anos de idade, né? Então eu já tinha visto o Drácula de Bram Stoker, né, do Coppola, várias vezes. E aí eu fui muito influenciado pelo filme, lendo o livro. E realmente é mais ou menos fiel, né? O filme do Coppola, o livro. Uhum. Então, realmente eu gostei muito, mas eu acho que eu teria aproveitado mais o livro se eu não tivesse visto o filme, né, do Coppola. Eu normalmente canso um pouco quando o romance é muito epistolar, né? E o Drácula é um romance epistolar. Como eu realmente empolgado pelo filme, conhecendo já bem a história, eu gostei. Eu não achei um mau escritor, o Bram Stoker. Ele não é gênio, né? Não é um escritor fantástico, maravilhoso, mas eu gostei muito do livro. Gostei. Não achei uma obra-prima. Acho Frankenstein, da Mary Shelley, muito melhor. Realmente uma obra-prima. Outros livros também, né? Góticos ou desse tipo de literatura mais fantástica, né? Dr. Jekyll, né? A estranha história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Uma novela e Robert Louis Stevenson, né, também eu acho excelente. O Bram Stoker não chega a esse nível, mas o Drácula, né, eu tinha 12, 13 anos quando eu assisti o filme e fiquei muito impressionado com esse filme do Drácula. Realmente eu achei esse filme espetacular. E até hoje eu gosto muito dele, eu já vi umas 15 vezes esse filme. Eu acho que ele tem uma combinação de técnicas, eu acho que o Coppola brincou muito com esse filme, ele não levou esse filme super a sério, ele aplicou várias técnicas cinematográficas antigas, né? E fez uma colagem que eu achei que ficou muito bem feita. Ele usou só efeitos especiais em câmera, tradicionais, né? Usou maquiagem de verdade. E eu aprecio muito, eu acho que o Drácula, em suas várias formas, ficou muito bem feito. Eu acho que fica muito melhor do que qualquer efeito digital feito hoje em dia. Com certeza. Mas antes de a gente continuar falando muito do filme, bora, Igor, e a sua relação com o Drácula, com a história em geral, né? Não necessariamente o filme. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme. Eu assisti esse filme também em 1992, eu tinha 12 anos. Assisti esse filme proibidão, mesmo porque o filme era censura 14 anos, né? Assim, continua sendo censura 14 anos. E eu lembro que eu entrei no cinema naquele cagaço de ser pego, né? De ser barrado na porta de entrada. Mas aí eu consegui entrar no cinema. Eu não lembro com quem que eu tava quando eu assisti esse filme. Se bobear,
até eu estava com alguém da minha família, né? Naquela época, essa coisa de censura era bobagem. Então vamos levar o menino aqui pro cinema, né? E vamos assistir esse filme. Censura 14 anos, ele tem 12 anos, então finge que ele já pode assistir esse filme. E claro, assim, eu fiquei muito impressionado com esse filme, né? Assim, agora, com os anos, né? Com o passar dos anos, eu fui reassistindo o filme. É um filme que eu sempre retornei a ele. E tem coisas nesse filme que me impressionam muito, como, por exemplo, a trilha sonora dele sempre me chamou muita atenção, né? O Wojciech Kilar, ou Kilar, não sei, é o compositor polonês que fez a trilha sonora. Sempre gostei muito da cinematografia, cenários que tem uma inspiração, assim. Depois, assistindo no documentário, eu vi que os cenários foram inspirados por pinturas do final do século XIX, dentro dessa estética simbolista, decadentista. Então, o filme ele tem coisas muito impressionantes. Mas, assim, hoje em dia, eu ainda gosto muito do filme. Eu acho ele muito divertido de se assistir. Eu adorei ter reassistido esse filme pra gente poder gravar aqui, pra eu lembrar algumas coisas dele. Mas é um filme que ele me fascina muito mais pelos erros dele do que exatamente pelos acertos. Eu não acho que é um grande filme. Eu não acho que é uma grande obra. Mas eu acho que a qualidade dele é justamente na quantidade de trapalhadas que você vê no filme. Assim, o filme ele tem momentos ridículos, ele tem coisas assim, risíveis. Assim, eu não tô falando simplesmente do Ken Reeves, porque todo mundo fala, o Drácula de Bram Stoker, né, a pior coisa dele é o Ken Reeves. Eu acho que o Ken Reeves, ele é a melhor das piores coisas que tem no filme. O filme tem uns elementos assim, absolutamente cômicos e absurdos, mas que deixam o filme um deleite de se ver, sabe? Então, assim, é um filme que eu gosto muito dele, passei a gostar muito dele, principalmente, talvez, por conta dos problemas dele. Eu sei que ele foi um filme difícil de se fazer, né, que o Francis Ford Coppola, ele tava meio louco quando ele fez esse filme, ele brigou com todo mundo, ele teve um relacionamento abusivo com as atrizes, ele foi meio escroto, assim, sabe? Isso meio que parece no filme, e eu tenho a sensação também de que alguns atores, assim, os melhores atores do filme, eles estão bem justamente porque eles meio que tocaram foda-se no meio do filme. Falei, esse texto aqui tá muito esquisito, esses diálogos aqui estão muito ruins, então deixa eu, assim, encarnar o espírito camp mesmo, e exagerar mesmo, fazer um negócio assim, propositalmente ruim, porque eu não tô mais ligando pra esse material. E isso ficou bom. A gente já vai falar assim, e os piores atores são justamente o contrário, aqueles que talvez quiseram ter levar muito a sério, assim, sabe? Não deu certo. Mas super recomendo esse filme. Eu acho um filme delicioso. Um filme que marcou a minha infância e a minha adolescência também, porque ele foi o início de uma obsessão que eu tive por vampiros, e eu acho que a década de 90 foi particularmente fértil para quem tinha esse tipo de obsessão, porque os anos 90 nos deram, além do Drácula de Bram Stoker, também Entrevista com o Vampiro, que surgiu 2 anos depois, e aquela série de televisão Buffy the Vampire Slayer, né? Então, assim, aqui e ali você tinha referências, né, a vampiros, a cultura gótica, né? E os anos 80 foram muito propícios e eles me traumatizaram muito, e por isso que eu estou aqui. Falando do livro, né, eu tentei ler ele muitos anos atrás, assim, e eu não consegui. Esse formato epistolar, né, ou seja, né, não é uma narrativa normal, padrão, com narrador e tal, e sim cartas que um personagem escreve pro outro, né? Aí começa aí o outro tem a outra carta, não sei o que, aí me cansou tão rápido. Eu ainda vou ler, eu tô querendo. Acho que eu era muito, ao contrário do Diego, eu era muito jovem, assim, eu desisti rápido. Mas o filme, eu também vi, acho que é muito novo esse do Coppola, na época eu não valorizei muito não, achei muito opressivo, assim, muito artificial tudo, e essa última vez agora que eu assisti pra conversar aqui agora foi a que eu mais gostei do filme. Achei filmão, assim, talvez o último filme foda, grande, assim, do Coppola, né? E eu adorei isso que o Diego mencionou, né, de todo tipo de trucagem prática de efeito especial ele usou, de edição, de cortes, de miniatura e não sei o que. Então é realmente um filme super artificial, tudo filmado em estúdio, né, inclusive os exteriores. Isso não é um defeito, e sim pra mim, eu entendi como uma virtude, né, desse filme, né, um filme que remonta muito aos velhos Dráculas dos anos 30 e até dos 50, nesse sentido, né, esses filmes filmados em estúdio e tal, mas com o ápice da tecnologia que tinha em 92 antes da computação, né? Pra mim foi tipo o momento máximo, né, do efeito especial prático, né? Que dali pra frente, depois do Jurassic Park, que veio um ano depois, né? Aí começaram a enfiar computação em tudo, que saía mais barato e tal, e aí aí saem esses underworld da vida, né? Esses vampiros CGI que não quer dizer nada, né? Então, pra mim esse Drácula marcou, assim, o final dessa época, né? Então eu acho muito legal nesse sentido, né? E a história realmente, né? Tem esses elementos das cartas e tal, mas eu achei mais dinâmico um pouco, né, do que a minha memória do que o livro né, que é meio remoto já, mas eu gostei bastante. Eu achei que, você disse que é camp e tal, né, um pouco exagerado, mas eu achei que tudo a propósito do efeito final do filme, né, tudo, acho que tem a ver, né, a atuação por exemplo, Gary Oldman, né, aquela coisa histérica, eu acho que ele tá perfeito para esse filme, né, então, pra mim não é um defeito, né, ele realmente tá ao nível do que é preciso ali.
sobre essa questão da atuação que o Igor apontou, a atuação Camp. Se você pensar bem, exatamente como o Igor falou, com exceção dos americanos, né, da Winona Ryder e do Keanu Reeves, né, que realmente dá pra ver que eles levaram mais a sério, os britânicos... Tom Waits é britânico, a propósito? Não, é americano. Então, Tom Waits, Richard E. Grant, que faz Dr. Seward, o Anthony Hopkins, Gary Oldman, esses 4 principais, eles estão os 4 exagerados. Uniformemente camp, exagerados, brincando, não levaram muito a sério, sabe? Over the top, assim. Over the top total. Então eu acho que talvez a gente pode pensar bem, o Igor pode pensar bem, será que isso foi um erro? Será que foi resultado de conflito com o Coppola? Porque eu sei que Gary Oldman, com certeza, e o Coppola brigaram muito. Isso eu tenho certeza que eu li. Eu li biografia, inclusive, autobiografia do Richard E. Grant, ele escreveu um livro muito engraçado, inclusive, e ele realmente conta no livro que o Gary Oldman, ele brigou, quase desistiu de fazer o filme no meio, porque o Coppola queria ensaiar o tempo todo, ensaiar demais, e era uma enrolação total, sabe? E o Gary Oldman já estava pronto, sabe? Mas será que essas 4 atuações over the top, super divertidas, super engraçadas, eu tendo a concordar um pouco com o Felipe, que elas ajudam a contar a história, a contar o filme, porque realmente o filme ele tem esse elemento de artificialismo e teatralidade, né? São interpretações teatrais. Então o que você acha? Você acha que foram erros? Assim, foi assim, vamos tocar o foda-se mesmo, ou foi algo pensado, deliberado realmente? Você não acha que pode ter sido deliberado? Não, absolutamente não, assim, mas assim, eu não falei que foi um erro, né? Eu falei que eles tocaram foda-se, mas isso não significa mais tocar o foda-se numa produção de filme, pode ser uma forma de você interpretar aquele papel de uma forma que você acha que ele combina com a estética geral do filme. Então, assim, na verdade, isso foi um acerto. E assim, defendendo uma coisa que eu tô querendo dizer, que camp não necessariamente é uma coisa ruim, não, né? E eu tenho um background aqui, sem querer dar uma de presunçoso, mas já sendo um pouquinho, tem a Susan Sontag, que escreveu um Notes on Camp, em que ela defende justamente essa estética do camp como sendo uma coisa, uma arte popular, propositalmente exagerada, que utiliza desse artifício do mau gosto, muitas vezes, para poder passar uma mensagem que de outra forma, assim, se você usasse uma linguagem, assim, sabe, de highbrow culture, assim, sabe, você, de repente, você perderia. Então, eu sou super advogado do camp, eu gosto do camp, eu gosto quando a interpretação... Assim, o camp, eu acho que ele é mal feito, talvez, quando ele é involuntário. Né, quando você tem assim, um desnível técnico, né, que faz com que de repente alguém, sabe, acabe caindo no camp, sendo que a interpretação, um camp involuntário, assim, sabe, por exemplo, é o que eu vejo naquele filme que hoje é cultuado, né, assim, como sendo o pior filme do mundo, e de fato eu acho ele meio bosta, assim, sabe, eu não sei por que ele é tão cultuado assim. Aquele The Room do Wiseau, aquilo é muito camp, né? Sim, porque ele tá tentando ser sério, né? Ele tá tentando ser sério, mas é um camp involuntário, porque ele tá tentando ser sério. A proposta dele era fazer um drama assim como os dramas do Elia Kazan, né? Que filmou, inclusive, Tennessee Williams nos anos 50, né? Então, o filme ele tem uma proposta séria, mas só que ele é tão mal feito que ele acaba sendo camp. Isso realmente é ruim. A incompetência é que gera esse camp, né? Exatamente, é um camp gerado por incompetência. A diferença entre a intenção e a capacidade. A intenção que ele tinha e a capacidade do que ele pôde fazer ficou ridículo, né? Mas não é o caso do Gary Oldman, por exemplo, né? Que ele é um cara hipercompetente, né? Exatamente. O camp, quando ele é feito deliberadamente, assim, dentro de digamos assim, de uma certa coerência estética, eu acho que o filme, ele meio que... O filme, assim, sabe, com esse excesso de artificialismos, né? Como o Felipe mesmo apontou, assim, sabe, tudo é artificial no filme. Mesmo as cenas externas do filme foram feitas em estúdio. Então, assim... Nunca tem pretensão de ser natural, né? Exatamente, momento, assim. Eu acho que a interpretação camp dos atores, né? E não só do Gary Oldman, mas assim, do Anthony Hopkins também, do Richard Grant também. O Richard Grant é um médico psiquiatra que, assim, pré-psiquiatria, né? Ou a gente já pode dizer assim, os primórdios da psiquiatria, que ele é tão louco quanto os loucos que ele está tratando. Então, eu acho que isso tá dentro, assim, sabe, de uma coerência estética do filme mesmo, assim, artificial e exagerada, de cores muito fortes, de uma música muito pronunciada o tempo todo. E justamente o que quebra isso são os atores americanos que levaram a coisa meio a sério, sabe? Então, assim, eu não tô achando... Camp, pra mim, não é sinônimo de é ruim, é mal feito, foi feito nas coxas. Não, ao contrário. É exagerado, é over the top, mas combina nesse filme. Mas então, dá um exemplo de uma falha desse filme, então, que você falou falhas. Então, o que é uma falha pra você? O filme ele tem falhas de continuidade que são terríveis. Não vou ficar citando aqui cada uma, mas, por exemplo, a mais conhecida, talvez, assim, sabe aquela cena que o Richard Grant tá chegando na casa do personagem da Sadie Frost, ele tropeça num tapete, e aí tem um personagem eu esqueci o nome do ator que interpreta aquele texano, né, o Quincy, tá em pé ao lado do sofá, segurando o chapéu dele. É o Billy Campbell. É o Billy Campbell, isso. Aí quando o Richard Grant, que ele levanta do chão, ou alguma coisa assim, e ele
tá segurando o chapéu do Quincy, falando assim, sabe, desculpe, eu sentei no seu chapéu. Sendo que ele tá levantando do chão. E como é que ele sentou no chapéu de um cara que tava segurando o chapéu? Sabe? É um erro assim meio primário. E quando você pensa que é do mesmo cara, tudo bem, isso poderia ter sido passado, pode ser bobagem, mas quando eu penso assim, putz, esse é o mesmo cara que dirigiu O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, isso dá um peso diferente pra coisa, sabe? Se fosse, sei lá, se fosse eu dirigindo meu primeiro filme e tivesse esse erro de continuidade, tá, tudo bem, beleza, não estraga o filme. Mas por ser o Coppola, eu fico pensando assim, tipo, foi meio feito na raiva esse filme, né? Porque assim, sabe, o Coppola, depois de 3 Poderosos Chefões, ele deixa passar um negócio desse. Mas você, por exemplo, você soube dessa falha, você percebeu essa falha naturalmente você assistindo, ou você leu sobre essa falha? Realmente tem essa falha. Porque até hoje eu já vi 15 vezes e eu nunca percebi. Você não vai acreditar no que eu vou falar, mas assim, eu com 12 anos vi isso. Então tá bom. Essa falha eu vi a primeira vez que eu vi. E assim, naquela época eu não assistia Godard, sabe? Eu não era assim eu não era um purista do cinema. E eu nem tava à procura de falhas, eu tava realmente muito disposto a gostar do filme. E mesmo assim eu vi isso. Assim, pra dizer uma falha técnica, mas por exemplo, eu falei do Quincy, sabe? Tipo, esse Quincy, esse é um texano. That's it. Com uma faca grande. É uma caricatura de um estereótipo. Com uma faca grande, fálica, um elemento meio absurdo, meio cômico, caricato, no meio de um filme de horror. Sabe? Não sei. É um cowboy, assim, no meio da história, né? Tá bom. Beleza. Mas isso não tem no livro? Esse personagem? Coloca um alienígena também, só pra dar um temperinho especial. Assim, sabe? Tem um marciano, né? Tem um cowboy e tem um marciano que se juntam, né? Com um holandês louco, tarado, que é o Anthony Hopkins, pra combater um vampiro romeno, sabe? Mas você não acha que os 3 pretendentes da Lucy são tipos? Tipo, tem um pretendente inglês, britânico Lord, que é o quem ela realmente escolhe. Tem um médico meio maluco, meio viciado, sabe? Apaixonadão por ela, morrendo de tesão por ela. E tem esse texano aí, que é todo meio nobre também, tem aquela aura de cowboy, super-herói, né? Clássica, valente, tradicional. Não pensa 2 vezes, né? Não é intelectual que nem os outros 2, né? Sim. Não, totalmente. Né? Os 3 pretendentes dela são os 3 patetas, né? The Three Stooges. E aí, novamente, assim, sabe? É porque dentro dessa proposta do filme, Drácula de Bram Stoker, então assim, eu quero ser uma adaptação fiel. Mentira, que nem é uma adaptação fiel. Assim, comparado, sei lá, a Nosferatu, né? Ele é bem mais fiel que as 2 versões de Nosferatu que a gente conhece. Sem dúvida nenhuma. Ou então comparado aos filmes da Hammer, né? Com Christopher Lee, que aliás eu acho que é talvez o meu Drácula favorito, apesar de eu gostar muito do Gary Oldman. Essa versão do Coppola ainda é de fato fiel, mas assim, dizer que, totalmente fiel ao livro do Bram Stoker, mentira, muda muita coisa. Eu li também o livro do Bram Stoker, eu acho que é muito diferente. Tá, mas independentemente da fidelidade, assim, em geral, falando de filme de vampiros como um todo, assim, por exemplo, Diego, em que posição você colocaria, não obrigatoriamente, mas você acha que esse é um dos grandes filmes de vampiro, é um médio, é seu favorito ou não? Então, eu não sou muito bom pra falar, porque eu tenho uma confissão pra fazer, que eu tô já, desde que a gente começou a gravação, querendo fazer essa confissão aqui pra todos vocês. Mas eu não assisti o Drácula de Bela Lugosi e também não assisti o Drácula do Christopher Lee, Pecado Capital. Absurdo. Não vi esses filmes, não vi. Então não conheço esses Dráculas. Sempre tive preguiça de ver, sempre achei que ia ser muito camp, meio datado, sabe? E olha que eu assisti o Frankenstein e a Noiva do Frankenstein, do James Whale, que eu achei 2 filmaços, especialmente a Noiva do Frankenstein. Mas eu sempre achei as cenas que eu assisti do Bela Lugosi, eu sempre achei tão absurdo, tão exagerado, tão daquela época, sabe? Mas ele não tá que nem no Ed Wood, assim, não. Ele tá mais... Eu teve um período que eu assisti todos os clássicos da Universal, né? Aqueles Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, até o Monstro da Lagoa Negra, que é o último dos anos 50. O melhor né? filme desse pessoal é O Homem Invisível, né? O Homem Invisível é bom demais. Filmaço. Esse é o melhor. O Homem Invisível, que acho que é do Whale, inclusive. Filmaço. E eu achei o Drácula muito chataço, um filme meio sem graça. A única coisa boa do Drácula é o Lugosi. O filme em si, eu achei meio inferior aos outros. A Múmia também, todos do Karloff, eu achei ele meio fraquinho esse filme. O Lugosi é tão foda, ele sozinho, que o pessoal lembra dele. Mas não é um grande filme como a Noiva de Frankenstein, O Homem Invisível. Já o Drácula de, acho que 58, né, do Christopher Lee, esse eu assisti e eu gostei. Mas o Lugosi, ele é icônico por si mesmo. O filme não é grande coisa, você não tá perdendo, não. Ainda bem, porque eu respondendo a sua pergunta, eu acho que de Drácula, eu ainda prefiro esse do Coppola. Eu gosto realmente muito desse filme. Uhum. Né? Não acho que tem um Drácula melhor. Eu tenho que realmente assistir o do Christopher Lee, que é o favorito do Igor, né? Que ele é um super ator, estava no auge da fama dele, né? Da forma, nos anos 50. Né?
Inclusive tava começando, né? Tava em ascensão na época. De fato, eu assisti o Drácula do Frank Langella, dos anos 70. Eu achei bem camp. Esse é bem exagerado, quase comédia, assim. Eu gosto desse também. Eu ouvi falar que ele tá bem no papel, mas eu não assisti. Então, mas filme de vampiro em geral, além do Drácula... Não precisa ser Drácula. E vampiros, assim, no cinema. Eu acho que, assim, pelo que eu me lembro, eu sou muito, muito fã. Eu fiquei enlouquecido, já vi 3 vezes esse filme, com a comédia What We Do in the Shadows. O filme mesmo, né? Uhum. Eu achei, foi absolutamente genial que o Taika e o Jermaine Clement fizeram. Eu achei, os dois escreveram um filme, dirigiram juntos, eu achei que ficou uma sátira excelente, assim, eu me divirto muito, eu achei que ficou bem feito, achei que o formato mockumentary ficou bem legal. Porque tem bons filmes, né? O Igor vai poder falar. Tem A Sombra do Vampiro, com o Willem Dafoe, né? Que eles fizeram um filme sobre a filmagem do Nosferatu, né? Com o Willem Dafoe fazendo... É um making-of meio fantástico, né? Como se fosse, assim, inventaram uma história sobrenatural para o Nosferatu. Eu achei ele muito bom, esse filme. Muito bom, mas eu ainda prefiro o Drácula de Bram Stoker. Ainda acho que é um filmaço que marcou época, marcou muito a minha infância, igual marcou a infância de você, pré-adolescência, né? Eu ainda acho, adoro Drácula, adoro o Drácula de Bram Stoker. Adoro esse filme. E você, Igor? Você parece que tá meio morno, assim, em relação a esse filme em geral, assim? Qual, então, você diria que é o grande filme de vampiros ou do Drácula especificamente? Não. Eu acho que tá havendo uma falha de comunicação aqui. Assim, a primeira coisa do camp, a outra coisa do... Eu adoro esse filme. Eu adoro o Drácula de Bram Stoker. Agora, eu não acho que, talvez seja o ponto de... Eu não acho que é a conversação. Eu não acho que é Apocalipse, não. Eu não acho que é uma obra-prima do Francis Ford Coppola. Eu acho que foi meio que um deslize dele. Mas é um deslize que, assim, juntando esses acasos catastróficos, né, de falha de continuidade, de erro, de miscasting de atores e de ator que leva a sério e de outro que não leva tão a sério, é um grande filme com todas as suas falhas. Mas se você compara com, por exemplo, o próximo filme dele, depois, eu acho que é aquele Jack, não é? Então, por isso que eu digo, pra mim a última obra-prima dele esse é o Drácula. Por mais que você ache que não é tão bom que nem Apocalipse Now e tal, eu também penso isso, né? Mas, porra... Eu nem vi Jack, eu tive medo. Nossa, esse é horroroso mesmo. Esse de terror, assim, velho. Esse você vai ficar com medo. Não assista, não. Não é um mau filme. Nossa, esse você é tá ruim. falando que é horroroso porque é o Coppola que dirigiu, mas é um filme comum. É um filme de Sessão da Tarde, assim. Sessão da Tarde melodramático, assim, Sessão da Tarde. O Coppola dirigiu um filme medíocre, mas não é horrível, horroroso. Sim, não é o The Room que o Igor mencionou, mas dentro da obra dele, né? Mas agora, respondendo a sua pergunta, assim, filmes de vampiro, bom, eu gosto muito do Entrevista com o Vampiro Neil Jordan. Novamente, também não é um filme perfeito. Eu acho que ele envelheceu mal aqui e ali, mas ainda assim, eu acho que é um filme muito bom. Mas o filme que me vem à mente, assim, sabe, se eu tivesse que escolher, é uma tarefa impossível pra mim, mas se eu tivesse que escolher realmente, assim, um excelente filme de vampiro, que aí realmente eu não vejo nenhum problema nesse filme, eu escolheria aquele filme sueco, Deixa Ela Entrar, Let the Right One In, que depois teve um remake, né, americano, que eu achei muito bom também. Foi recomendação inclusive do Diego. O Diego falou, não, assista o remake que é tão bom quanto o original. Eu achei excelente também o remake, mas eu ainda prefiro o original. Assim, é um filme que, não sei, me deixou um pouco sem palavras. É um pouquinho mais niilista, né? Ele é mais niilista, ele tem um final feliz, mas assim, um final feliz que te deixa com o pé atrás, porque, bom, assim, eu queria dar spoilers agora, assim, pra analisar o filme, mas não vou fazer isso não. Depois a gente pode conversar sobre esse filme. Eu acho um excelente filme de vampiros, esse Let the Right One In. Não, mas fala alguma característica dele, assim, que você gostou tanto, assim, por que você botou ele, assim, como um do topo? Sem dar spoiler, assim, por que você gosta tanto desse filme? O que te tocou, assim, nele? Não vou falar tão pessoal. Eu acho que a própria atmosfera dele, assim, uma atmosfera que, assim, eu acho que o Let the Right One In, ele consegue ter uma atmosfera que se eu fosse fazer, assim, se eu tivesse um bom orçamento e uma boa equipe, um pouco mais de experiência também, assim, porque eu não vou falar, se eu tivesse hoje tudo isso na minha mão, eu faria isso, não. Mas, assim, se eu puder, sabe, não vamos ser irrealistas, assim. Ele traz o tipo de atmosfera que eu sempre gostaria de ter visto em um filme de vampiro, porque ele é um filme, ele te prende a atenção, ele não é chato em nenhum momento, e ele é melancólico e ele te assusta, ele não te dá medo, assim, ele não apela pra nenhum jumpscare, ele não tem nenhum monstro sobrenatural, quer dizer, monstro sobrenatural tem a vampira, né, a vampirinha do filme, né, de 13 anos, mas é um filme que ele tem um clima opressivo e melancólico, e ele consegue ser também, acima de tudo, um filme belo. E se eu tivesse que fazer uma real crítica, por exemplo, ao Drácula do Bram Stoker, eu acho que ele promete pra você, ao se anunciar justamente como sendo o Drácula do Bram Stoker, ou seja, nós voltamos à origem do Drácula, né,
voltamos às raízes do Drácula para fazer um filme que seria totalmente fidedigno a essa ideia de vampiro, mas só que ele não entrega isso. Né? Ele tem vários momentos cômicos, ele tem vários momentos absurdos, ele tem vários momentos que quase são pastiche de outros filmes de vampiro, ele tem um humor, às vezes involuntário, que tudo isso é muito bom, é tudo muito deleitável, mas que eu acho que ele não entrega aquilo que ele promete. O lado do terror, você diria, né? O lado do terror, assim, sabe? Inclusive, ele tenta fazer uma coisa que, durante muito tempo... Hoje eu tô mais em paz com o que o Drácula de Bram Stoker faz, mas durante muito tempo eu não gostei muito disso, que ele tenta redimir a figura do Drácula. Porque nos filmes do Christopher Lee e no próprio romance, né, o Drácula ele é um monstro. Eu, sinceramente, eu gosto do fato do Drácula ser um monstro. Né? Assim, eu gosto da própria figura do monstro, assim, sabe? Como sendo algo que afronta o status quo de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. E o filme não, ele tenta redimir o Drácula. Assim, ele coloca o Drácula como um herói byroniano, romântico. Não totalmente, né? Só o finalzinho mesmo, né? Que ele é bem escroto, né? Mas o começo do filme também, assim, sabe? Tipo, eu tenho... Isso é uma coisa que eu realmente não gosto. Apesar dos cenários serem belíssimos e do figurino também ser belíssimo. Aquela armadura dele, né? Isso eu acho maravilhoso. Assim, é uma obra-prima do design. Mas, assim, colocando isso sempre em parênteses, né? O fato dele dar uma explicação do Drácula, o Drácula é simplesmente um cara com coração partido, um cara muito poderoso com coração partido que resolveu se vingar de Deus porque, né, a amada dele não pôde ser enterrada. Nossa, isso eu acho ruim. Eu acho ruim mesmo. Ruim mesmo. Sabe? Essa coisa... Não é claramente romântico e vitoriano? Claramente, assim? O poder simbólico da espada, ele dá uma espadada no meio da cruz, e na cruz sai um monte de sangue, borbulhando sangue pra tudo que é lado, alagando a igreja. Fantástico, não acha não? Não. Não. A imagem é excelente, mas o fato de ter uma introdução pro filme me desagrada. O fato de ter uma introdução, mas eu digo todos os temas, é super romântico, super vitoriano, né? Esse elemento do cara cuja mulher morre, isso é o que impele ele, além da vida e da morte, né? Não podia ser mais gótico isso, né? Eu acho que tem tudo a ver com o texto original, sem eu ter lido totalmente ele, né? Quer dizer, o fato de que o que levou ele a ser imortal é tipo uma sede de vingança por causa da mulher que morreu. Isso é bem vitoriano, não? Não, o que eu acho vitoriano, assim, sabe, no Drácula, o elemento vitoriano que me atrai no Drácula é justamente esse contraste do Drácula como sendo essa força sobrenatural sobre a qual não se tem nenhum controle, que chega justamente para mudar a ordem das coisas numa sociedade ainda muito conservadora. Assim, vitoriano é engraçado, assim, porque essa romantização da época vitoriana, né? Assim, a época vitoriana foi uma época muito rígida, sabe, muito travada moralmente, assim. Os vitorianos, né, de forma geral, eles eram muito reprimidos em vários aspectos. A civilização vitoriana, né, se a gente poderia chamá-la assim dessa forma. E o Drácula, ele aparece como uma espécie de força libertadora e altamente disruptiva por ser uma força libertadora. Porque o Drácula, de fato, o filme deixa isso bem claro, né? O Drácula, ele vem como um grande sedutor no filme. Ele é o único capaz de chegar diretamente para Winona Ryder, né? E direcionar todo o poder dele de sedução e de atração por uma mulher que, desde o início do filme, tá louca pra transar, sabe? E o Jonathan, especialmente, é um bosta total, um frouxo. E os outros caras querem estão lá, estão com medo e querendo ver se casar com ela antes e cercando tal. Também, e como né? você mesmo me falou antes dessa gravação, Igor, o Drácula chega com tudo. Chega com falo, ele chega assim pra seduzir. Não tô nem aí se você vai casar comigo ou não. Eu quero você pra mim, eu quero te devorar. Eu quero você do meu lado. Nem só ela, tem aquela amiga dela também, né? Ele chega chegando, assim. Mudando um pouquinho o foco, assim, do Drácula, né, que a gente tá falando muito dele, assim, se a gente pensar, né, nessa história, né, como sendo uma história que é contada, inclusive, assim, sabe, o livro mostra isso, é contada essencialmente por mulheres, né, uma história contada do ponto de vista de mulheres. Claro, você tem homens que também escrevem os diários e trocam as cartas, né, mas assim, a voz feminina é muito presente, né, no livro. Então, a Mina Murray, né, que é a personagem da Winona Ryder, ela é uma mulher que vive dentro daquele esquema de travas, né, comportamentais e sexuais impostas pela sociedade, e quando aparece essa força disruptiva vinda do além, vindo, sabe, de um país exótico sobre o qual muito pouco se sabe, que é a Romênia, né, que é um outro mundo, né, praticamente para os ingleses vitorianos, há um elemento de libertação aí, né, há um elemento de, nossa, até que enfim, né, porque os homens dessa sociedade, o meu marido, o meu futuro marido, ele não consegue dar conta do meu desejo, ele não consegue, no começo do filme, quando o Keanu Reeves, ele tá se despedindo dela, né, e eles começam a se beijar debaixo daquele caramanchão, você vê que ela tá, assim, cheia de desejo, que ela tá, inclusive, eu tava assistindo esse filme usando os fones de ouvido, eu consegui ouvir ela gemendo enquanto ela beijava ele.
E ele é altamente frio e distante, dizendo, não, mas antes da gente se casar, né, a gente pode esperar mais um pouquinho, eu vou fazer essa viagem de negócios. Ou seja, parece que os homens estão focados em outras coisas, perpetuamente interessados em perseguir as suas ambições patéticas, né, e suas profissões, né, e seu status na sociedade, e as mulheres são deixadas sedentas, e aí surge, ou ressurge, né, esse Drácula, né, essa força, que é puro erotismo, que é puro desejo, que é puro Eros. E é um Eros sombrio, inclusive, porque ele já vem com o irmão dele, vem com Thanatos. E ele vem com toda a força para seduzir todo mundo. Nesse filme, especificamente as mulheres, mas assim, em outras versões a gente vê que o Drácula ele seduz tudo, né? Ele seduz inclusive o Jonathan Harker, em versões que eu já vi. E você vê, assim, sabe, dá para fazer uma análise de como o erotismo era justamente essa força destruidora e libertadora dentro desse contexto social altamente repressivo que foi a sociedade vitoriana. Isso eu acho fascinante. Aí, a partir do momento que você romantiza o Drácula e diz que ele é simplesmente um homem carente de amor, que vai reencontrar a amada dele de muitos séculos, aí eu acho que se perde um pouquinho essa força erótica, essa força fálica. Eu acho que perdeu um pouquinho. Se ele fosse... Eu gostava mais quando ele era um monstro, quando ele era uma coisa incognoscível sobre a qual você não tem controle. Quando você romantiza o cara, aí fica... Mas por que os monstros não podem amar? Você está separando amor de sexo. Por que o monstro ama? O monstro ama. Não tem problema não. É amor erótico. É amor que quer trepar até morrer. O protagonista romântico não é o marido da mina, é ele, né? Inclusive, no final da história, né? Não, mas justamente, os monstros podem amar. E o filme, ele desmonstrualiza o Drácula e humaniza ele. Porque deixa, justamente, os monstros amam. Os monstros, então deixa ele amar como monstro. Pra que transformar ele num cara sofrendo de dor de cotovelo por séculos? Não, deixa ele monstro amando. Né? Mas não, tem que mostrar o passado dele pra dizer que ele já foi bonzinho, pra dizer que ele já foi cristão também. Mas onde é que você tirou que ele teve um passado bonzinho? Você deu um pulo aí que eu não entendi. Que o que você vê do passado dele é que ele era o Drácula, o Empalador. Era tipo um demônio, né, quando era vivo. Aí ele chega, depois de matar lá os turcos, sei lá, e chega e a mulher morreu. Mas cadê o bonzinho aí? E aí ele diz, foda-se a igreja, foda-se todo mundo, vou me vingar de Deus. Em nenhum momento eu tô vendo, ai, que simpatia, eu tô me simpatizando com ele. Eu não tô vendo isso. Só que explicou, é diferente, né? Explicou, mas não me fez simpatizar com ele, né? Empatizar, sei lá. Não, mas tem 2 pontos de contato aí, 2 pontos de empatia aí, assim, que são elementos redentores, assim, sabe? Tipo, o fato dele ser um marido muito apaixonado pela esposa dele, isso sim é um ponto de empatia, né? Que faz com que você se identifique com essa figura e você realize uma fantasia, porque afinal de contas, quem é que não quer, né, ter esses poderes do Drácula para poder fazer o seu amor, né, o amor, viver para sempre? Olha só, é uma realização fantástica de uma fantasia. Uhum. Então, tem esse ponto de empatia. O segundo ponto de empatia, assim, sabe, que eu acho que se perdeu também pra mim, é que o Drácula, ele é colocado, inclusive, ele é colocado pelo próprio personagem do Van Helsing, em outro momento do filme, ele é colocado como um ex-defensor da fé. Ele faz aquelas coisas terríveis, ele empala os turcos, mas ele empala os turcos em nome do Deus cristão, né? E a gente tem que lembrar também que o livro é eminentemente cristão. Uhum. Os personagens rezam o tempo todo, né? O tempo todo eles estão falando de Deus, o tempo todo eles estão jurando a Deus, o tempo todo eles estão ajoelhando. O livro tem muito isso acaba passando também um pouco pro filme, pra esse filme. Sabe, esse elemento cristão, né, de redenção. O final do Drácula de Bram Stoker, o final desse filme é altamente cristão, com a luz, a redenção, o perdão, a remissão dos pecados. Desculpe, Diego, eu não gosto. Não, bota fé, eu gostei da sua defesa. A entrevista com o vampiro, inclusive, tem uma cena que o Christian Slater pergunta pro Brad Pitt, né? E o Bram Stoker? É aqui o Drácula. Aí o Brad Pitt, ele ele desdenha, assim, do livro e fala, isso aí são delírios de um irlandês católico bêbado louco, assim. E acho que ele usa a expressão Irish Catholic drunk, não sei o quê, né? Mas ele fala que ele é realmente católico. Esse católico tem todo um peso, não é à toa, não é à toa. Eu concordo com o Brad Pitt aí, sabe? Esse catolicismo aí nos Dráculas, né, tanto no livro quanto no filme, assim, sabe, tipo, eu acho que pesa muito. Então, assim, justamente, assim, sabe, eles redimem o Drácula transformando ele num herói romântico, por quê? Porque, ao contrário disso que você falou, porque eles acham que os monstros não amam. Então, na verdade, são eles que estão achando que os monstros não amam, não sou eu, não, né? O monstro ama, sim. Então, por que transformaram num homem sedento de amor pela amada? A amada que... Reencarnação Aí vem uma coisa meio espírita também, assim, né? Porque é a reencarnação da amada que morreu, sabe? Aí mistura o catolicismo com Allan Kardec. Não, velho, que isso?
Eu não sei se é literalmente isso ou que simplesmente é igual. É tipo um nó de uma piada, que nem o padre lá que avisa ele que ele não pode se virar contra a igreja, é o próprio Anthony Hopkins, mas não é que é uma reencarnação eu acho que eu não li isso, né? Pra mim é só uma imagem reiterativa, será? Não sei. Isso, mas pra mim é por aí, né? Não sei. Não, mas tem essa leitura também, tanto é que o Anthony Hopkins ele fala assim, meu antigo inimigo, como se ele já se tivessem degladiado em vidas passadas. É verdade. Também. Começou lá, né? Dá pra fazer essa leitura kardecista do Drácula. Isso, mais do que o Keanu Reeves, pra mim, isso é falha. Isso é horrível. Todo mundo fala mal do Keanu Reeves, eu não acho que ele estraga o filme, não. Ele se esforçou, não chega a estragar. E o Keanu Reeves, ele naquela época, né, ainda mais jovem naquela época, né, ele era um ultra galã, sabe? Não sei se ele já tinha feito se ele já tinha feito aquele filme, não Velocidade Máxima, o outro, com Patrick Swayze, Caçadores de Emoção, não sei se ele já tinha feito. Já tinha. Super galã, sabe? As mulheres loucas por ele, e ele tem que fazer um cara inglês vitoriano meio eunuco, meio assim, sabe, cheio de coisinha. Sim. Então realmente miscasting, né? Não só o sotaque, assim, mas aquele cabelo branco dele, que parece que o Coppola colocou giz no cabelo, de propósito, pra ficar mal feito. Assim. Parece peça de escola, né? Jogou giz na cabeça dele. Peça de escola, exatamente. No meio de tantos detalhes e efeitos técnicos maravilhosos, você vê o cabelo do Keanu Reeves com peça de escola. Então é desse tipo de coisa que eu tô falando, assim, sabe? Tipo, é um filme que me fascina muito mais pelos problemas dele. Quando ele tá sendo excelente, ele é excelente, mas quando ele é ruim, aí que eu vi, cara, não perfeito. Ninguém dizia que é um filme perfeito, não, mas eu acho que ele é uma obra-prima bem falha, assim. E eu acho mais legal ainda por ser falha. Eu gosto da imperfeição na obra-prima. Eu acho o Coppola um cara muito, muito impulsivo e muito, muito excêntrico, sabe? O grande problema é ele, né? Ele teve problema com os estúdios e não sei o quê, mas acho que no final das contas ele que é o problema, né? Ele tem esse potencial para fazer esses filmes que marcam a história, mas ele é todo enrolado, todo ferrado. Eu tava lendo sobre esse último filme dele que tá fazendo agora, acho que é Megalópolis, né? Também problemas, o pessoal sai desistindo no meio, não sei o quê, e parece que parou, aí voltou, e é tudo... Eu acho que ele é um cara enrolado, assim. Deve ser realmente difícil trabalhar com ele, né? O perfil dele parecido, que eu acho, mas por motivos diferentes, é o Terry Gilliam, né? São caras com a personalidade muito forte, que às vezes fazem grandes filmes, excelentes filmes, por causa dos estúdios, né? Porque os estúdios impõem limitações, e eles têm que trabalhar dentro de limitações. E aí eles são brilhantes, porque eles sabem improvisar, eles sabem fazer o negócio sair, sabe? Mesmo com o estúdio enchendo o saco lá. Mas eu acho que são caras que têm dificuldade de terminar e de dar um fim e de delimitar o filme quando eles estão livres. Quando, pode fazer o filme que você quiser e tal. E aí é um problema. Carta branca, Carta branca. É um problema complicado para esses caras. Então, não sei. Michael Cimino. Por exemplo. Me lembrou o Michael Cimino. Assim, essa geração de cineastas, né? Eu concordo plenamente com isso que você está falando. Assim, tipo, eu acho que o Coppola é um excelente diretor, mas é um excelente diretor que deve ser mantido, que é uma coisa horrível que eu vou falar isso, mas ele deve ser mantido sob rédea curta, porque quando você dá carta branca para ele fez muita bobagem, o Coppola também. Ele fez uns filmes muito desnecessários aí, assim, mas é um bom diretor, eu adoro ele. Eu com certeza vou assistir o Megalópolis, né? Quando sair, tô curioso, né? Vamos ver o que é, né? Ele é um cara, por exemplo, que gosta de ensaiar, que é uma coisa pouco feita no cinema, né? Então ele reúne os atores meses antes de começar a gravar e senta numa mesa e leem todo o roteiro e depois ensaiam, e ele faz churrasco. É como se fosse uma férias de verão, assim. E o próprio Gary Oldman, Anthony Hopkins, eles não botavam muita fé nisso, não. Assim, porque às vezes eles estavam lá trabalhando e dando o melhor de si e não tá gravando, e não tá pegando, sabe? E às vezes eles estão entregando o melhor trabalho nas férias de verão e não no filme mesmo, sabe? E o Coppola não abre mão, sabe, desse estilão dele, assim. Por exemplo, é só um exemplo, assim. Eu não sei, eu também acho que às vezes as limitações, elas são boas, elas são úteis pro cara que é genial. Porque ele é genial, né? Para um cara com 30 anos fazer o Poderoso Chefão, e depois fazer o Poderoso Chefão 2, e depois fazer a Conversação, e depois fazer Apocalipse Now, foda! Puta que pariu. Caralho. Uhum. Mas, pô, o cara não é perfeito, né? Depois ele fez Cotton Club, fez Jack, fez filmes... Peggy Sue Got Married. Fez filmes comuns, assim, né? Você vai ver lá O Homem que Fazia Chover, The Rainmaker, é um filme de advogado do Matt Damon, com base no John Grisham, assim, caraca.
Incompetente. Nada demais, assim, né? Não, mas só pra falar assim, sabe, tem um filme menor do Coppola que eu acho que é um dos meus favoritos, que talvez até seja o meu favorito dele, assim, sabe? Quer dizer, eu nem... Poderoso Chefão e esses grandes filmes, assim, eu acho que nem vale a pena comentar muito, porque são filmes maravilhosos, né? Mas, assim, eu falo, assim, dos meus, assim, personal favorite, né? Aqueles filmes que eles te tocam, assim, de uma forma muito pessoal, intimista. Rumblefish, que veio aqui pro Brasil como O Selvagem da Motocicleta, que eu acho esse um título horroroso. Eu adoro Rumblefish, né? Eu acho esse filme tão lindo. Que acho que é o primeiro filme depois do Apocalipse, não? Tem a impressão que é. Eu não sei, eu não lembro da data desse filme. É bem começo dos anos 80. 82, eu acho. Os primeiros filmes do Mickey Rourke. Matt Dillon, Nicolas Cage tá no filme também, fazendo uma ponta, Chris Penn. Tom Cruise, né? Eu acho esse filme lindo. E é um filme pequeno do Coppola, sabe, feito com baixo orçamento, né, baseado num romance, eu esqueci qual foi o autor do romance. E não é nenhuma, assim, não é considerado uma obra-prima, né, mas assim, talvez que saia o meu filme favorito do Coppola, assim, porque eu assisto esse filme no repeat, eu adoro, eu acho ele lindo. Não vi, vou assistir, tá na minha lista até hoje. O que você acha do Coppola, Felipão? Nossa, eu vi os mais batidos, né? Que todo mundo viu. É que nem o Cidadão Kane, assim, né? O que você tem pra falar que já não foi falado por todo mundo, né? Poderoso Chefão e tal. Eu tendo a preferir um pouco o Apocalipse Now. Eu acho super imersivo, né? Sim. É um filme mais com que as bordas dele, como diz em inglês, não é tão redondinho que nem o Poderoso Chefão, né? Que eu acho, sim, um filme que você pode ver. O Apocalipse Now, ele é um pouco mais amorfo, assim, eu acho muito legal. E eu curto muito todas as atuações, o Brando, talvez a melhor que ele já deu, aquela coisa muito legal. O filme todo eu adoro, né? Mas essa fase anos 80 dele eu não acompanhei direito, não. É um buraco na minha cinematografia, eu diria, né? Eu tenho curiosidade. Pois é. E tenho curiosidade pra ver esse novo, né? Que ele tá fazendo agora em 2000, que vai lançar em 2023, 2024, sei lá. Vamos ver, que é o primeiro grande filme dele, acho que desde Drácula, né? Que ele faz um filme com um elenco gigantesco e não sei o quê, e deve ter 3 horas, sei lá. É bem voltando um pouco essa megalomania dele, né? Dos anos da juventude, né? Vamos ver, né? Pode ser também uma bosta, mas seja como for, eu posso assistir. Interessante vai ser, de qualquer maneira. Tomara que seja o fechamento da carreira dele. Pois é. Assim, chave de ouro. Eu entendo o que você falou do Apocalipse Now, eu concordo com você, mas eu ainda acho que o Poderoso Chefão é o melhor filme da história do cinema. Número 1. É difícil argumentar contra, né? Que tá tudo perfeito, né? Se você só vê um elemento, é perfeito. Só o roteiro é perfeito, só as atuações são do caralho. Só, né, a produção, os cenários, a ambientação dos anos 40, tá tudo perfeito, né? A edição, a música, bababá. Então, realmente, né? É muito, muito foda. O Igor não falou de um filme que eu achava que ele era muito fã, que é um filme de vampiro do Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Esse filme é bom, vale a pena? Sim, Only. Mas assim, Diegão, conhecendo o seu gosto, eu acho que você não vai curtir muito desse filme, não. Sabe por quê? Porque esse filme é um filme meio híbrido, assim, sabe? Como a maioria dos filmes do Jarmusch. Ele fica transitando entre a comédia, entre o drama, ele tem várias... Assim, uma coisa que eu acho que você iria gostar do filme, assim, ele tem várias referências literárias. Ele tem uma piada literária que eu acho que você talvez seja uma das pessoas que eu conheço, né? Que gosta de literatura tanto quanto eu. Talvez você fosse uma das únicas pessoas que realmente curtisse essa piada, né? Que é o famoso rival do Shakespeare, Christopher Marlowe, né? Ele não morreu, não. Ele virou um vampiro. Ele é um vampiro. É o John Hurt no filme. Que legal. Então ele tem assim, umas coisas muito bacanas que eu acho muito, muito boas, mas assim, pelo próprio ritmo do filme, um filme muito lento, né? Ele meio que te puxa um pouco pra baixo, né? Ele te chama a uma contemplação. Os vampiros nesse filme, depois de séculos e séculos de existência, né? Assim, a vampira interpretada pela Tilda Swinton, né? Ela usou esse tempo dela, é basicamente um filme sobre a utilização do tempo, o que você faz com o seu tempo, né? Ela utilizou esse tempo dela justamente pra colocar, assim, um estereótipo de um comportamento, né? Pra se iluminar. Ela é uma pessoa que estudou psicologia, ela fez meditação, ela fez viagens justamente pra alargar o alcance espiritual dela, então ela usou esse tempo dela justamente para buscar esse além, assim, essa transcendência, né? Enquanto que o personagem do Tom Hiddleston não, é um vampiro que ele permaneceu num certo hedonismo adolescente, né, que talvez seja mais característico do século XIX, do final do século XIX, né, desse período decadentista, né? E ele coleciona guitarras e ele é aficionado por música, ele fica escutando música o dia inteiro, né? Eu não sei, eu gosto muito desse filme, mas não é
é um filme que eu saio recomendando pra todo mundo. Assista Only Lovers Left Alive, porque é um grande filme. Não, é um filme estranho, assim, meio híbrido, meio weird. Mas eu gosto dessa estranheza dele, né? Eu, como fã dos outros filmes do Jim Jarmusch, né? Eu gosto do cinema dele, então eu me adapto muito bem. Assim, eu entendo aonde que ele quer chegar, eu me adapto muito bem a ele. Mas não é um grande filme, assim, sabe? Pra eu sair recomendando, não. Mas se você gosta do Jim Jarmusch e você gosta de filmes de vampiro, assista Only Lovers Left Alive. Eu acho um filme muito bonito. Pra fechar a conversa, né, vocês já falaram algumas dicas vocês, né, aquele filme sueco, né, Let the Right One In. O Diego também fez a recomendação dele do A Sombra do Vampiro. Eu queria também dar uma minha assim, né, além desses filmes clássicos que a gente estava mencionando, né, do Lugosi, do Christopher Lee, tem um que eu gosto muito, né, dos anos 80, da Catherine Bigelow, chamado Near Dark, que é com o Bill Paxton e o Lance Henriksen, que eu acho um filme muito legal, um dos primeiros filmes da carreira dela. É meio romance, meio terror, assim, é um filme também bem... tem uma ambientação, assim, muito legal, no sudoeste americano, então não é aquele vampiro vitoriano gótico como o Drácula, né, são meio rednecks, e é muito legal, é um filme que eu recomendo sempre, Near Dark. E uma outra recomendação, assim, mais fácil de o pessoal achar pra assistir, né, que não é um filme, isso é uma minissérie do Mike Flanagan, que é o Midnight Mass, que eu curti muito. Excelente. Na Netflix. É uma série curtinha, assim. Eu não vou nem dar spoiler, porque é tão fácil de assistir que eu vou deixar pro pessoal. É muito legal e também tem a ver com vampiros e tal. É um elenco super bom. As minhas dicas seriam essas duas. E a BBC, eu acho que eu achei na própria Netflix também. A BBC tem uma série moderna do Drácula, que é com aquele ator dinamarquês, né, que fez The Square. Claes Bang, não é? Isso. E ele fez um Drácula monstro, e que inclusive tem a série, né? Ela tem uma metade final muito doida que se passa no século XXI agora. Né? E o Drácula tá vivo. Acho que são 2 ou 3 episódios, é pouca coisa, assim, curtinha, né? Isso. Que eu gosto muito dessa série também. É uma minissérie, na verdade, assim, uma adaptação do Mark Gatiss. Que esse cara, eu sou fascinado. Ele é um comediante inglês e ele é um dos coautores, né, co-criadores daquela versão do Sherlock Holmes, daquela série da BBC também do Sherlock Holmes com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, que eu sou fã dessa série. E aí ele fez esse recauchutamento. E ele, assim, ele é um aficionado por horror. Pra quem gosta, né, de horror, o Mark Gatiss, ele tem um documentário muito bom, também produzido pela BBC, sobre o M.R. James, chamado Ghost Rider. Tem um outro sobre terror europeu, né, filmes de horror europeus, assim, filmes de horror alemães, franceses, belgas, também excelente. E ele tem uma minissérie em 3 episódios sobre a história do gênero do horror no cinema. Então, assim, ele é um aficionado por horror, é um cara que conhece muito bem. Eu gosto muito do trabalho dele como ator, né? Ele era do The League of Gentlemen, que é uma série de comédia bizarra, esquisita, assim, sabe? Que mistura humor com horror, né? Mas que é engraçado. Aquela série, ele tá naquela série do Sherlock, do Cumberbatch, ele é o irmão dele, né? Ele não faz o Mycroft. Exatamente. E como ator também eu gosto muito dele. Eu sei quem ele é. Então, assim, recomendo. Tá na Netflix. Tá na Netflix, isso. Reforçando, realmente é muito bom. As coisas do Mark Gatiss são muito bons. Se você já era fã do Sherlock, assista esse Drácula que eu acho interessante. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Acervo Fantástico. Obrigado pela audiência. Espero que vocês curtam nossas conversas. Devemos voltar logo com o nosso segundo episódio, né? Que vai ser sobre um filme recente do Brandon Cronenberg, chamado Infinity Pool, com a Mia Goth, Alexander Skarsgård. Tá super bem cotado pela crítica. A gente tá super empolgado. Acho que o Igor já assistiu, eu e o Diego ainda não. Vamos ter nossas primeiras impressões. Maravilhoso esse filme! Serão registradas no próximo episódio, então fiquem ligados aí. Então vamos despedir dos ouvintes aí. Igor, por favor. Meus senhores, é sempre um prazer falar com vocês, brigar com vocês, bater boca com vocês, discutir com vocês, trocar ideia com vocês. E assim, eu tô super animado agora que a gente voltou, né? Reiniciou os nossos trabalhos, estava morrendo de saudade do Sala de Projeção e do Câmara Obscura. E agora com um acervo fantástico. Me faltam palavras para dizer o quanto que eu tô feliz e contente e satisfeito com essa nossa empreitada. Que ela dure ainda mais um bom tempo, que nem os nossos outros projetos duraram. Eu também faço mais palavras do Igor, também tenho um grande prazer de falar com meus amigos e de falar sobre gênero. Eu realmente também amo cinema de gênero, adoro filmes de horror, filmes de fantasia, filmes de suspense. Eu gosto de ficção científica, né, que também vai entrar no nosso acervo.
É um prazer estar aqui de novo. E espero que os fãs de Sala de Projeção, Câmara Obscura, acompanhem a gente, né? Continuem acompanhando. E que a gente consiga novos fãs também, novos ouvintes. E tomara que dê certo. Se depender de nós, a gente vai continuar falando sobre grandes filmes da história do cinema. A gente vai tentar falar mais de filmes novos também, de filmes acessíveis, né? Uhum. Mas também uma marca nossa, uma característica nossa do grupo, de falar de filmes mais antigos, né? De falar de grandes filmes que marcaram a gente, né? Então, acompanhem, não deixe de nos acompanhar e até mais, até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo episódio, hein? Falou!